Evangelho de Lucas, em nome do Senhor Jesus Cristo, nessa noite, capítulo 17, por favor. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 17. Nós estamos vendo nesses dias sobre os milagres de Jesus. O Espírito de Deus está me tocando para ministrar aqui nessa igreja sobre os milagres do Senhor Jesus Cristo, que foram muitos milagres que Ele fez. A Bíblia diz que se fosse registrado em livros tudo que Jesus fez, que por mais que fosse escrito em livros, que no mundo inteiro não teria livro que caberia o que Jesus fez. Não cabia. É verdade, né, irmão? Você é conhecedor da palavra, né? Para a glória de Deus. Nós estamos vendo esses dias sobre os milagres de Jesus. Mas Jesus não parou de fazer milagre, irmãos. Quando o povo de Deus que estava oprimido no Egito, na escravidão de Faraó, foi tirado de lá, foi no meio de muitos sinais e maravilhas. Deus fez muitos sinais e maravilhas. Quando eu me converti ao Senhor Jesus Cristo também, eu fui tirado do império das trevas e da mão de Satanás. Eu creio que aconteceu isso no mundo espiritual. Também foi no meio de muitos milagres e sinais, no meio de milagres e sinais. Ele me tirou do império do sofrimento e das trevas e me trouxe para a luz da presença dele. Mas isso não quer dizer que Jesus fez os milagres só para me tirar de lá. Ele continua fazendo, e eu tenho que continuar sendo sensível à voz do Espírito Santo e continuar acreditando no Senhor, porque os impossíveis que são impossíveis para mim são possíveis para Ele. E nossa fé tem que se renovar a cada dia, tem que aumentar a cada dia. A fé vem pela palavra. Então faça da palavra de Deus um alimento para a sua alma. Leia a Bíblia em casa. Você tem lido a Bíblia em casa? Você tem lido a palavra de Deus na sua casa? Você tem se alimentado da palavra de Deus na sua casa? Porque talvez dá um desânimo quando você pega a Bíblia para ler, não é verdade? Porque existe um adversário que não quer que você se fortaleça no Senhor. A Bíblia diz que nós devemos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. E já a gente se fortalece recebendo a palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? Então nós vamos mais uma vez receber essa palavra de fé, que mais uma vez vai falar de milagres do Senhor Jesus Cristo. Domingo passado nós ouvimos falar do cego de Jericó. Na quinta-feira nós ouvimos falar sobre o coxo lá da porta do templo. E nessa noite nós vamos ouvir sobre os 10 leprosos aqui, que de uma vez todos foram curados por Jesus. E a Bíblia diz assim no começo da mensagem, no versículo 11, capítulo 17 de Lucas, versículo 11, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus está na construção de uma grande obra. Nós somos uma obra em construção, em constante construção. E a palavra de Deus que nós recebemos, ela vai chegando de acordo com o que a gente vai ouvindo, e ela vai suprindo as nossas necessidades a cada dia, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E a mensagem começa dizendo nessa noite o seguinte, no versículo 11, diz assim: e de caminho para Jerusalém passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse Jesus: ide mostrai-os aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, foram purificados. E um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e esse era samaritano. Então lhe perguntou Jesus: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E lhe disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Glória a Deus pela palavra dele. A Bíblia está dizendo que Jesus estava passando pelo meio de Samaria e da Galileia, aquela região que estava ali onde Jesus estava passando. E diz a Bíblia que tinham 10 homens numa aldeia que estavam com um mal, que estavam com um problema de saúde muito sério. O que era lepra? Lepra naquela época, irmãos, era uma doença que fazia a pessoa que estava com ela viver isolado, porque naquela época funcionava da seguinte maneira. Então essa doença ela dava na pele, e quando a pessoa ela via que estava com um problema semelhante a esse, essa pessoa era levada até o sacerdote, e o sacerdote fazia um tipo de exame, está escrito lá em Levítico, falando sobre o procedimento que era feito. Essa pessoa era levada até o sacerdote fazia um exame para ver, ali examinava para ver, se fosse constatado que ele estava com lepra, então essa pessoa era levada para um lugar onde ele não podia ter contato com as outras pessoas, e assim essa pessoa permanecia durante o tempo da sua lepra. Essa pessoa vivia isolada, longe do convívio social, longe de convívio com as outras pessoas. Mas naquele momento ali,
Jesus estava passando, e quando Jesus está passando, quando Jesus está presente, irmão, tudo é possível que crê em nome do Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus então estava atravessando aquela cidade, os leprosos ficaram sabendo que Jesus estava vindo, e eles estavam isolados das outras pessoas. Mas quando eles ouviram falar que Jesus estava passando lá, por meio daquela cidade, então eles saíram ao encontro de Jesus. Mas como eles não podiam ter contato com as pessoas, diz a palavra que eles ficaram de longe. E de longe eles começaram a clamar ao Senhor, pedindo a Ele para ter compaixão deles, naquela situação que eles estavam vivendo. Irmãos, nós podemos clamar ao nosso Jesus, porque Ele é um Deus compassivo. Independente da situação que nós nos encontramos agora, tem muita gente que está no fundo do poço, mas mesmo gritando do fundo do poço, esse Jesus que estava ali, Ele socorre, Ele tem compaixão, Ele consegue ver o nosso sofrimento, Ele consegue ver o nosso problema, por mais profundo que ele esteja. Porque há problemas na nossa vida que somente Deus pode ver. Há problemas na nossa vida que eles são profundos, as pessoas não podem ver o problema, porque eles estão na nossa alma. E por mais que a gente conte para as pessoas, por mais que a gente compartilhe com as pessoas nossos problemas, eles não podem fazer nada por nós. Mas nós estamos falando de um Deus que nos construiu. Nós estamos falando de um Deus que nos formou. Nós estamos falando de um Deus que nos criou nos mínimos detalhes. Então eles sabiam que aquele povo estava passando. Eles vieram de longe eles ficaram e clamaram, pediram compaixão, pediram misericórdia. A Bíblia diz que quando Jesus ouviu o clamor deles, a Bíblia diz que ele simplesmente diz o seguinte: ide e mostrai-vos ao sacerdote. Por que Jesus falou isso? Jesus estava profetizando a cura daqueles leprosos. Por quê? O procedimento para a pessoa que estava com lepra era ficar isolado fora do arraial ali. Mas quando eles constatavam que eles estavam sendo curados, eles eram levados até o sacerdote. E ali o sacerdote fazia o exame novamente. E se ele constatasse que estava limpo da lepra, então o sacerdote então declarava aquela pessoa limpa. E a pessoa então podia voltar a viver em sociedade. Esse era o procedimento. Então quando eles falaram: Senhor, tem compaixão de nós, e Jesus já profetizou logo: vocês estão curados. Vai lá mostrar ao sacerdote. Mas quando eles saíram dali, eles ainda estavam leprosos, irmãos. Aqui entra uma questão que nós precisamos entender nessa noite. Nós precisamos conhecer aqui esse procedimento, porque é através dele que nós vamos agradar a Deus. Nós entendemos aqui pela palavra que Jesus estava dizendo para eles: vocês estão curados. Mas eles olharam para eles e ainda estavam com lepra. Quando Jesus falou assim: ide mostrar-vos ao sacerdote, Jesus já sabia que quando ele chegasse lá no sacerdote, o sacerdote já ia ver que eles estavam curados. Jesus curou de várias formas, nós podemos perceber aqui no Evangelho. Então, ele curou uma pessoa de uma maneira, não quer dizer que vai te curar da mesma maneira. Aqui no caso, ele profetizou, ele não impôs as mãos sobre eles. Como no caso de um cego, que era de nascença, chegou pedindo também ali. Jesus então foi lá e fez um lodo com a saliva dele, e ungiu os olhos dele, mandou lavar. Ele curou impondo as mãos, e aqui no caso, ele curou por profecia. E a Bíblia diz que quando eles ouviram isso, eles tomaram uma atitude que é muito importante na minha vida e na sua. Eles viram que eles ainda não estavam curados, mas eles obedeceram o que Jesus falou com eles. Jesus deu uma direção para eles, como ele dá uma direção para mim e para você aqui na igreja. Quando nós ouvimos a palavra, de repente você ouve a palavra do Senhor aqui, você entra sentindo uma dor e você permanece sentindo a dor, mas você ouve a palavra do Senhor e você recebe uma direção, e você obedece através dessa direção que o Senhor Jesus te dá. E se você obedecer, mesmo que a sua fé não seja uma fé suficiente para que você receba ali naquele dia, mas se você obedecer a direção de Deus, através da sua obediência, o Senhor Jesus vai te curar também, em nome de Jesus. Porque eles saíram dali da presença do Senhor Jesus Cristo ainda leprosos. Mas diz a Bíblia que quando eles obedeceram e foram, diz a Bíblia que indo eles foram curados no caminho, antes de chegar aonde o sacerdote estava. Mas ali eram 10 leprosos, irmãos. Eram 10 pessoas que estavam leprosas. Mas diz a Bíblia que um deles só voltou para dar glória a Deus.
E aqui é que entra uma questão muito interessante. Deus nos dá tudo, Deus faz tudo por nós. Mas quando é na hora da gente adorar, quando é na hora da gente agradecer, quando é na hora da gente assumir um compromisso com esse Deus, são muitas pessoas que diz não para Ele. São poucas pessoas que vêm até Ele. Porque quando eles precisaram da cura, todos eles vieram em peso, os 10 até o Senhor Jesus, para pedir misericórdia. Isso aí é característica do ser humano. O ser humano ele é assim mesmo. Quando ele precisa de Deus, mas ele vem. Quando ele precisa de Deus, mas ele clama ao Senhor. Ele busca o Senhor. Mas quando ele constata que ele foi curado, quando ele vê que ele não está precisando, entre aspas, ele aparentemente, então ele fala, não, agora eu estou ocupado, agora eu não posso ir. Depois, quem sabe, eu vou. Porque isso aqui é próprio do ser humano. Mas é ingratidão. Aqui no caso dos leprosos, quando eles precisaram da cura, eles foram até o Senhor Jesus Cristo, não é? Estavam precisando, afinal de contas, eles estavam precisando, a situação deles não estava boa, mas eles foram até o Senhor. E quando eles foram curados, eles viram que eles já tinham sido curados, mas eles não voltaram ali para agradecer o Senhor Jesus. Mas um voltou, tem sempre um que volta. Irmãos, a igreja do Senhor aqui na terra, a igreja do Senhor aqui na terra é um povo forte. Mas infelizmente, irmãos, eu tenho uma coisa para dizer para a igreja. Passagens, né? Que uma minoria de pessoas é que está ligada ao que Deus está falando, né? Aqui 10 foram curados, um só voltou para agradecer, né? Jesus falou que a porta é estreita e o caminho é apertado e há poucos que entram por essa porta. E como ele está dizendo, são muitos chamados e poucos escolhidos. Essa é a verdade. Mas como o nosso pastor sempre ele fala lá, já que Jesus diz que são poucos mesmo que vão entrar por essa porta, que nós então logo estejamos já no número desses poucos, então, em nome de Jesus Cristo. Amém. Porque não vai ser a maioria, vai ser a minoria. Mas uma minoria que acredita no Senhor. Uma minoria que acredita que mesmo que seja minoria, mas que Deus, o maior, está com essa minoria em nome do Senhor Jesus Cristo. Eles não voltaram, um só voltou para dar glória ao Senhor Jesus Cristo. Jesus então olhou para aquele um leproso. Quando eles estavam doentes, eram 10. Quando eles foram curados, um só voltou para agradecer o Senhor. E um só voltou para agradecer. Jesus olhou para ele e falou, mas não eram 10. Ele perguntou, cadê os 9? Cadê os 9 que foram curados? Cadê os 9 que estavam aqui com você? Onde eles estão? Hoje ele faz a mesma pergunta. Irmãos, é verdade. Irmãos, infelizmente é verdade. E eu quero dizer para a igreja uma coisa, por exemplo. Eu creio, né? Na minha ignorância, eu creio que as pessoas que foram curadas pelo Senhor Jesus e que se afastaram dele são mais do que aqueles que estão na presença do Senhor hoje. Essa é a verdade. Quantas pessoas que já foram curadas pela obra de Deus na terra? Você tem ideia dos milhões, dos bilhões de pessoas que foram curadas? Porque tem pessoa que vai na igreja, recebe uma cura do Senhor e nunca mais volta. Quantas pessoas que acontece isso aí? É verdade ou não é? A pessoa vai porque ela está doente, a pessoa vai porque ela ficou sabendo que ali Deus está fazendo milagre, ela recebe um milagre, mas Deus quer algo mais com essa pessoa. Deus está chamando a atenção para que desperte a fé no coração dessa pessoa, porque Ele quer algo mais com todos nós. Deus não quer apenas nos curar. Tem mais de que minha vida, não, irmão, porque em relação à salvação, uma cura é uma coisa mínima. Ele quer algo mais comigo, com você. Salvação. Ali naquele momento ali, 9 ficaram para trás. Um só voltou. Mas esse que voltou ouviu de Jesus uma coisa maravilhosa. Ele era samaritano. Naquela época lá, os samaritanos, eles não se davam bem com os judeus. Jesus era um judeu. Jesus ficou admirado, falou, não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser esse estrangeiro. O estrangeiro, irmão, nós somos o povo de Deus na terra. Nós temos a oportunidade de entrar no céu pela porta. Às vezes, pessoas que nem têm esse direito, muitas vezes estão entrando, enquanto muitas pessoas que têm, irmãos, esse direito garantido, estão rejeitando essa oportunidade. Então nós vamos ouvir aqui o que Jesus falou com ele, no versículo 19, aqui ó. Jesus falou assim, diz a palavra, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Tua fé te salvou. Ele ficou livre da lepra. Os outros, ninguém falou mais nada sobre os outros, né?
Com certeza que foram curados, mas também porque a palavra do Senhor não volta vazia para ele. Ele falou para eles mostrar, o sacerdote estava profetizando a cura deles. Com certeza também que eles foram curados, né? Mas dali para frente não fala nada mais. Mas com esse aqui Jesus falou: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. A palavra salvou quer dizer salvação. E a salvação para aquele leproso ali naquele dia foi o quê? Ele foi curado da lepra, né? Ele foi salvo da lepra. Salvação, irmão, ela tem um sentido mais completo, mais amplo. Salvação não é somente você ser salvo para ser um cidadão do céu, e nem também para ser curado só. A salvação, o sentido dela é completo. Nós vamos falar sobre salvação agora, né? Eu creio que todos aqui na esperança já são salvos, na esperança do Senhor, da palavra do Senhor. Mas nós precisamos entender mais sobre a questão da salvação, porque muita gente está trocando a salvação por coisas que não é nada. Essa que é a verdade. A salvação, ela é semelhante a um presente que a gente ganha. Salvação não é um prêmio de loteria, não é um sorteio que eu participo. A salvação não é um empréstimo que um banco me oferece. A salvação, ela é um presente que é dado por Deus para mim. E por que uma pessoa dá presente para outra? Em que ocasião que uma pessoa dá presente para outra? É quando essa pessoa se está fazendo aniversário, ou quando essa pessoa, ou quando tem uma data comemorativa que alguém dá presente para outra pessoa. Por que alguém dá presente para alguém? Por quê? Porque se lembra da pessoa, não é verdade? Às vezes o presente está chamado de lembrança, né? Porque a pessoa se lembrou da outra, ou porque essa pessoa é importante no coração dessa pessoa. Então, quando Deus resolveu nos salvar, é porque se lembrou de nós e porque nós somos importantes para Ele também. Então Ele resolveu nos salvar sem a gente merecer nada. Salvação não é sorte, salvação não é mérito. Você não é salvo porque você merece. Eu não vou para o céu porque eu mereço, mas porque Deus me deu. A graça dele, a bondade dele me alcançou. Mas tem muita gente que está rejeitando esse presente. Irmãos, qual é o procedimento que deve ser feito quando alguém te dá um presente? Você tem que aceitar. Não é assim que acontece? Quando alguém te dá um presente, você não aceita o presente? Não recebe o presente? E você devolve o presente que você recebeu? Geralmente não. Mas com a salvação é o seguinte: é diferente. A salvação, embora ela seja o passaporte garantido e carimbado por Deus ao paraíso eterno, isso é tão importante, isso é de um valor tão grande, e muitas pessoas não valorizam porque não entendem que é grande. Só vai entender na hora que vê que perdeu. Essa que é a verdade. Mas nós precisamos entender o valor da salvação, o valor da nossa salvação. Você que ainda não aceitou o Senhor Jesus Cristo, você que ainda não entregou sua vida para o Senhor Jesus Cristo, faça isso logo, irmão. Isso aí é de um grande valor, de grande importância para nós. Porque naquele dia ali, nós vamos precisar de estar com esse passaporte legal para que a gente possa entrar lá no céu. Salvação é isso, é um passaporte que nós temos, um passaporte carimbado pelo Espírito de Deus, carimbado pelo sangue de Jesus Cristo, para que a gente possa ter acesso ao paraíso de Deus, que é um lugar real. É um lugar onde a humanidade não quer dar crédito, não quer acreditar que é real, mas é real, tão real quanto essa terra que você está pisando aqui, quanto esse lugar que você está vivendo aqui, é real. Então, quando você recebeu o Senhor Jesus Cristo, foi te dado esse direito. Irmãos, eu quero te dar um exemplo. Por exemplo, aqui nessa terra existe um país que para entrar lá tem que ter um passaporte. Tem que ter, não tem? Tem ou não tem? Por exemplo, vamos dar um exemplo. Os Estados Unidos, por exemplo, é um país bem burocrático, é bem difícil entrar lá, não é? Tem que ter um passaporte, tem que ter uma legalidade, tem que ser legal para entrar lá, senão não entra. Essa é a verdade. E é aqui na terra que é desse jeito. Da outra maneira não é, de outra maneira não é. Por quê? Porque lá é um país primeiro mundo, né? Lá é um país bem desenvolvido. E o céu não é um país primeiro mundo, o céu é o paraíso. O céu é o paraíso. E tem alguém que já garantiu esse passaporte para a gente poder entrar lá no céu. E esse alguém foi Jesus Cristo. Mas ele oferece a salvação e muitos rejeitam. Por quê? Porque acham que isso não vale nada, porque é de graça, né? Porque custou o sangue dele, mas para nós é de graça. Nós não merecemos, mas ele nos dá de graça. E porque é de graça, está sendo rejeitado por muitas pessoas. Por muitas pessoas está sendo.
E muitas pessoas que recebem têm devolvido esse presente. Estou dizendo aqui, geralmente quando a gente ganha um presente, a gente não devolve o presente para a pessoa que nos deu. Mas em questão da salvação, Deus dá de graça, a pessoa recebe o presente e logo depois, essa pessoa está trocando por alguma coisa, essa pessoa está abrindo mão desse recurso, desse passaporte, dessa maravilha, está trocando por alguma coisa, está trocando por um momento, está trocando por uma coisa que está acontecendo aqui na terra. Mas não, nós precisamos guardar esse presente. Nós precisamos valorizar esse presente, porque ele é maravilhoso. Não devolva esse presente. Se você já recebeu, guarda esse presente. Valorize esse presente. Zele dele, cuide dele. Se você ainda não recebeu, receba. Não rejeite. Aceite em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? A salvação é um prêmio maravilhoso. Sem que a gente mereça, Deus está nos dando. Em nome de Jesus. Quem já aceitou o Senhor Jesus Cristo aqui? Levanta a mão, por favor. Estou pregando para crente aqui nessa noite, né? Glória a Deus. Quem ainda não aceitou o Senhor Jesus Cristo, levanta a mão com sinceridade em nome de Jesus Cristo. Você que ainda não aceitou o Senhor Jesus Cristo, pode levantar a mão, por favor? Ainda não aceitou? A irmã também ainda não aceitou o Senhor Jesus? Ainda não? Por que vocês não aceitam a Ele como seu Salvador? Existe algum impedimento para isso acontecer? Veja o que a palavra está dizendo aqui. O Espírito Santo de Deus está falando para a senhora que Deus está te dando um presente.